Beleza, então, pessoal. O objetivo aqui da conversa é falar rapidamente sobre a Cambridge Rocket Toolbox, né, que é um código para MATLAB desenvolvido aqui pelo pessoal de Cambridge, lá por 2008, 2009, né, cujo principal intuito desse simulador aqui é calcular, por métodos estatísticos, a trajetória de um foguete, né. Aqui nesse link vocês encontram o código original do pessoal com todo o detalhamento técnico, é bem interessante dar uma olhada aqui. Mas o código que eu vou usar, ele está aqui no GitHub da Apex, a gente está chamando CRT mod, e ele contém algumas modificações pequenas que a gente fez durante o projeto Brava, né? Principalmente eu e o Barney. A gente acredita que elas não alteram muito a natureza do código, não, elas são mais cosméticas, assim. Ok? Então, beleza? Estou aqui no MATLAB agora, né? E a primeira coisa importante para a gente notar é a pasta em que está salvo o nosso arquivo da Toolbox. E agora eu vou abrir aqui o arquivo main.m, né? Que é o principal arquivo onde a gente realmente vai setar a simulação, rodar ela, extrair os resultados e fazer um pós-processamento nos dados, né? Beleza? Então a função começa bem simples, limpando variáveis anteriores, né? E adicionando a pasta customizada functions, né? Que é essa pasta aqui. Essa pasta functions, né? Ela tá dentro, ela tem que estar dentro, né, do mesmo diretório onde você está salvando, rodando o Cambridge Rocket Toolbox, né? Vocês podem ver aqui o arquivo main, que é o que está aberto no MATLAB. Mas a pasta functions, basicamente, a gente fez para reunir todas as funções importantes do código original para a gente poder rodar os cenários que a gente quer rodar. E tem algumas funções customizadas que a gente colocou aqui dentro também. Beleza? Ok, então feito o preâmbulo, né, o próximo bloco de código, ele realmente é a parte mais puxada da análise aqui, né, a parte de definir os componentes do foguete, né. Então, basicamente, define os componentes geométricos e aerodinâmicos do foguete e o motor também, e a distribuição de massa de tudo isso, né. E o exemplo que eu estou passando aqui é um exemplo com o foguete Brava A-22, ok? Então, como é que funciona, né, a definição de um foguete, dos componentes de um foguete aqui pela Cambridge Rocket Toolbox, né? Eles sempre seguem essa mesma sintaxe aqui, sabe? Então, tipo, tem o nome do nosso componente. Vamos olhar aqui, por exemplo, o nose cone. E o nose cone, ele é definido por um array. O array em MATLAB são denotados por essas chavezinhas, né? E cada componente, ele tem um identificador, né, uma flag, que é sempre o primeiro item do array. No caso aqui, a flag é nose, identificando que a gente está falando de um nariz. E cada componente, cada flag, né, vai gerar um componente diferente que vai precisar de inputs diferentes, né? Um nariz é diferente de uma seção da fuselagem e das aletas, né? Então, o que determina os próximos itens do seu array, que vão definir o seu componente, é essa primeira flag aqui. Então, né? No caso do nariz, vocês podem ver aqui, ele segue com uma outra flag, no caso von Karman, que é o perfil do nariz, e vários outros dados aí realmente numéricos que servem de input para definir esse componente. Beleza? Então, cada componente tem a sua flag, e uma coisa super, super importante para saber, para se conseguir definir o foguete, né, é o que cada flag demanda como input. A gente colocou aqui no final desse código main de exemplo, uma seção comentando aqui como construir o foguete, e explicando cada tipo de componente, né? Cada flag e o que ela precisa de input. Isso daí vocês também vão encontrar na documentação técnica do código original, né? Aqui a gente pegou aquilo que estava lá e deu uma resumida, né? Mas basicamente existem na Cambridge Rocket Toolbox aqui 7 ou 8 tipos de componente, né? Um motor, nose cone, cilindro, tubo, transição cônica, point mass, né? Uma massa pontual, fin set, conjunto das aletas, ou empenas, né? E parachute, que é o paraquedas e as suas propriedades aerodinâmicas mesmo, né? E para cada classe de componente, né? Por exemplo, vamos olhar um cilindro aqui ou um tube, cada classe de componente tem a sua flag, que identifica o que ele é, e seguindo da flag, ele passa os inputs que são necessários para definir esse componente. No caso de um cilindro, a gente tem um outro item, surface, não importa muito agora, mas aqui a gente pode ver coisas mais tangíveis, né? O comprimento, o diâmetro, a massa e a sua posição, né? Então, para cada tipo de componente, a gente tem sempre essa sintaxe, essa filosofia, né? Vamos olhar aqui a transição cônica, por exemplo. O que define que ela é uma transição cônica é essa flag, cone trans. Depois a gente tem o surface de novo, o diâmetro
acima da transição, diâmetro abaixo da transição, o diâmetro máximo do foguete, né? Comprimento, massa e posição. Então, para cada componente do foguete, aqui em cima vocês podem ver que tem vários componentes, né? Que a gente separou a seção do paraquedas, e a seção do paraquedas ela é composta por tubos, por massas pontuais, por cilindros, pelo próprio paraquedas. A seção da eletrônica tem tubos, tem cilindros, tem massas pontuais. Aqui a seção do motor é interessante porque ela contém um conjunto das aletas, né? E aí as aletas, como tem uma geometria complexa, ela precisa de um monte de input. Ok. Mas assim, a sintaxe geral da definição de componentes é essa, né? Nome do seu componente, isso daqui é customizável, né? Poderia se chamar de qualquer outra coisa. O que importa é criar o array com a sua flag adequada e com os inputs necessários para essa dada flag. Beleza? Então, como exemplo aí, só para frisar um pouquinho como é que funciona o funcionamento da descrição do foguete pela Toolbox, eu vou abrir aqui o OpenRocket do Brava 22, né? Eu vou pegar algum componente, pode ser esse daqui, acho que já estava clicado até. Esse componente aqui, ele é o que? Ele é o pedaço da fuselagem aqui, o body tube, né? Então a fuselagem da seção do paraquedas, né? E aqui a gente pode ver algumas configurações dele. Ele tem 68 centímetros de comprimento, ele tem 75 milímetros de diâmetro externo, 71 de diâmetro interno, ele tem 764 gramas de massa. Beleza? Então essas configurações típicas do OpenRocket, né? Que a gente aqui, por ter uma interface gráfica, a gente pode vir aqui e setar isso. Mas esses valores aqui são exatamente o tipo de input que a gente tem que passar para a Cambridge Rocket Toolbox lá, né? Vamos olhar aqui então. Vamos achar aquele mesmo componente aqui. Aquele componente que eu mostrei no OpenRocket lá, ele é esse mid airframe, né? Que é o airframe, a fuselagem da seção do paraquedas. Ela é um tubo, né? Ela é um cilindro oco. Esse IS é uma coisa pertinente à superfície, depois eu vou mostrar lá o que isso quer dizer. Mas aqui a gente pode ver os dados que eu queria mostrar, né? Aqui nós estamos olhando o comprimento, né? 0,68 metros. E é importante frisar, acho que acredito que eu não falei que todos os números que são inputs aqui nessa seção, e de fato para toda a toolbox, estão em unidades do SI, tá? Então aqui todos esses números a gente vai ver em quilogramas, em metros. Mas, né, então olhando aqui o airframe, esse primeiro input é o comprimento, 0,68, que nem a gente está vendo aqui no OpenRocket, né? 68 centímetros, 0,68 metros. Depois a gente tem o diâmetro interno, o diâmetro externo e a massa, né? E esse tipo de comportamento a gente vai ver em todos os outros componentes aqui do foguete, né? Eles são sempre iguais aos que estão no... deveriam ser, né? Iguais aos que estão no OpenRocket lá. E agora, bom, falando um pouco sobre esse IES aqui, o que isso quer dizer? Isso daqui... Se a gente olhar aqui embaixo, né? O tipo tube, que era que nem o que estava... A flag tube, né? Que é o que define o airframe, ela tem esse parâmetro surface. E é por isso que tinha aquele... yes, aquela string yes definida depois do tube, no objeto mid airframe lá. Isso basicamente quer dizer, quando você passa yes, né, o que está escrito nesse comentário aqui de cima, quando você passa yes, isso quer dizer que esse componente tem uma superfície aerodinâmica, né? Se você passa no, então ele é uma coisa interna ao foguete e não vai afetar a sua aerodinâmica. Bom, um outro comentário interessante fazer aqui na seção de descrição dos componentes do foguete é que sempre o último input de cada array de componente, ele é a posição desse componente com relação ao nariz, especificamente a ponta do nariz, né? Então, se a gente olhar aqui, o nose cone, ele tem o último item 0, né? Porque ele é a referência, mas se a gente olhar o nose coupler, que é, né, o acoplador logo abaixo do nariz do foguete, ele tem essa distância 0,24, que é exatamente equivalente ao comprimento do nariz, né? Então, cada componente, cada um dos outros componentes do foguete, ele tem como último input a sua posição relativa ao nariz. E toda a sintaxe do MATLAB vale aqui para essas descrições do componente, né? A gente pode fazer operações aritméticas aqui, ou a gente pode, por exemplo, ser um pouco criativo na nossa definição das coisas para facilitar um pouco a nossa vida, né? Aqui, por exemplo, o top airframe, a gente passou o terceiro input do array nose cone como a posição dele. O que é o terceiro input do array nose cone? É o seu comprimento, que é exatamente onde começa o top airframe, é depois do comprimento do nariz.
Bom, e como último comentário interessante sobre a criação aqui do foguete, é a seção do motor, né? A seção do motor é um pouco diferenciada dos outros componentes ali do foguete. Mas a gente o Barney criou essa função customizada há um tempo atrás, o import eng, que basicamente vai ler um arquivo do tipo .eng, no nosso caso aqui ele se chama motor a NACA. Ele vai ler esse arquivo do tipo .eng e vai tirar todos os dados necessários para criar esse objeto motor para a gente poder usar na simulação. Sobre o arquivo .eng aqui, vou voltar para cá. Importante ressaltar, né, que o nosso arquivo .eng do motor também tem que estar presente na mesma pasta que nós estamos rodando o código, né? Bom, e por fim, né, tem essa última parte aqui na seção de construção do foguete, que é a seção mais trabalhosa do código, onde a gente vai puxar essa função inTab_builder, né? Basicamente, a função inTab, ela reúne todos os componentes do foguete e cria o foguete, né? E aí, como input para essa função inTab_builder, a gente tem que passar todos os componentes que a gente definiu aqui. Então, todo esse monte de array com as suas respectivas flags e os seus inputs necessários tem que entrar aqui como input para essa função, para o nosso código conseguir ter as informações necessárias do foguete para simular a sua trajetória. Beleza? Então, né, tendo definido os componentes do foguete com o motor, né, e passado para a função inTab, a gente tem todo o foguete já descrito, e agora a gente pode passar para a descrição da atmosfera das nossas condições de lançamento aqui, né? Aqui para a seção da atmosfera a gente desenvolveu um modelinho customizado, né? Um modelo com a hipótese de distribuição logarítmica do vento ao longo da altitude da atmosfera, com alguma perturbação randômica incluída aí também. Mas a gente desenvolveu esse modelinho para poder usar dados do INMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia. E bom, como é que a gente adquire esses dados, né? A gente vem aqui para a internet, né, o site do INMET. Esse site está lá nos comentários do próprio código da função main. Mas aqui no site do INMET, na parte de estações e dados, estações automáticas, ou talvez dependendo de onde você está, né, talvez em estações convencionais também. Mas aqui você pode localizar um monte de estações meteorológicas no Brasil todo, né, todos esses lugares aqui. Alguns lugares fora do Brasil também. Mas no nosso caso a gente estava pegando dados de Lages, era o local mais próximo do nosso lançamento, né? E a gente pode aqui determinar a nossa janela de voo, idealmente usando dados, né, históricos, assim, contemporâneos, né? Então talvez a gente poderia, se a gente pretende lançar num determinado mês, a gente poderia pegar os dados do ano anterior para aquele mês. Aqui só como exemplo, vou pegar um pouquinho mais cedo desse mês aí. Aí, beleza, né? Essa aqui é a cara dos dados retirados do INMET, né? Dá pra ver que tem um monte de medições num dado dia, se eu não me engano são 10 medições por dia, e tem várias informações relevantes para o nosso modelinho de atmosfera. Principalmente o que é importante? A velocidade média do vento, essa coluna aqui, a direção do vento, com relação ao norte geométrico, né? E a velocidade rajada do vento. E também a temperatura média, né? E o que a gente precisa fazer para alimentar o nosso modelinho de atmosfera na Cambridge Rocket Toolbox, né? A gente precisa fazer o download desses dados aqui, levar eles para o Excel ou para o próprio MATLAB e tirar uma média desses dados para cada medição ao longo da nossa janela de voo, né? Para a gente ter um valor representativo do comportamento médio da atmosfera no seu local de lançamento, né? Então a ideia é baixar isso daqui e tirar a média da velocidade média, da direção do vento, da velocidade rajada e da temperatura média. Ok? Então, voltando aqui para o MATLAB, né? Aqui nessa seçãozinha do código é onde a gente entra com esses dados médios vindos do INMET, né? A média da direção do vento, a média da temperatura, a média da velocidade do vento e a média da velocidade de rajada, né? O modelinho de atmosfera que a gente desenvolveu, ele tem alguns outros parâmetros que estão descritos nos comentários no final do código main aqui. Pode dar uma lida lá para entender um pouco melhor. Mas eles são basicamente parâmetros da aleatoriedade, da randomicidade incluída no modelo e parâmetros da descrição logarítmica da velocidade ao longo da altitude da atmosfera, né? A altitude é essa daqui, né? A primeira coisa que a gente seta para descrever um modelo. E aqui a função CryoAtmosphere, que algum acrônimo que eu inventei eu não me lembro, mas Custom Atmosphere Oscillations, qualquer coisa. Mas eu que fiz, eu posso inventar o nome.
ela, ela pega todos esses dados que vêm do IMET, altitude, nossos parâmetros randômicos, e ela cria esse modelinho logarítmico randômico de atmosfera. E aqui também a gente tem uma outra função em tab que faz basicamente a mesma coisa. Ela vai pegar os resultados desse modelo de atmosfera e vai transformar eles para um formato que o solver vai conseguir interpretar. Ok, então, tendo definido o nosso modelinho de atmosfera, o próximo passo é definir as condições de lançamento. Isso daqui é bem simples, né? Aqui a gente tem a altitude de ação do paraquedas. Por enquanto ela está a 0, mas poderia mudar aqui para 300 metros acima do solo, no voo de descida, né? Isso daqui é um parâmetro de projeto, talvez poderia ser acionado mais para cima do paraquedas, talvez mais para baixo. Podemos deixar como 0 por hora, para a gente olhar tipo específico de trajetória, né? O comprimento da base, no nosso caso era 3 metros, a declinação da base com base na vertical, né? Então aqui a gente estaria falando de 85 graus de lançamento com base na horizontal. E o ângulo aqui nesse caso quer dizer a direção, o ângulo da base, a inclinação da base, né? O azimuth dela, na verdade, com relação ao vento. Aqui a gente está dizendo que a base está na mesma direção do vento. Ok, definido nosso foguete, nossa atmosfera e as nossas condições de lançamento, o próximo passo é realizar realmente a simulação propriamente dita, né? Para isso, né, o único input que a gente tem que dar nessa sessão é o número de lançamentos que a gente quer fazer. Né, para a simulação, os lançamentos são interpretados como iterações do código de Monte Carlo, porque a função que a gente está puxando aqui para calcular é a Rocket Flight Monte, né, que basicamente vai pegar o foguete simples ali, de um estágio que a gente desenvolveu, e vai rodar, vai calcular sua trajetória para vários voos e tratar isso com um método estatístico de Monte Carlo. Né? Então, ela vai pegar o foguete que a gente descreveu, um modelo de atmosfera, vai induzir nas propriedades aerodinâmicas, nas características aerodinâmicas do foguete, alguma aleatoriedade e vai rodar uma série de voos e tratar estatisticamente o comportamento deles. Né? Ok? Então, para rodar aqui, basicamente a gente vai setar a quantidade de lançamentos que a gente quer fazer e dar run no nosso código. Aqui calculou a minha simulação, as minhas 20 simulações, né? Dependendo do seu computador aí demora um pouquinho. Aqui nesse caso teve um corte, né? Mas acredito que foi menos de 1 minuto de simulação. Então, né? Esse código sim dá para ser rodado com 100 mais ou até mais simulações. Se tem um computador bom, dá para colocar várias, né? Mas bom, primeira coisa que acontece aqui, né? Depois que a gente dá o run nesse código, ele printa aqui no command window, né? Automaticamente. Ele está dizendo aqui quanto tempo demorou para a simulação ser completa, aqui 35 segundos, que nem eu falei, não foi muito tempo. E ele gosta de alguns dados basicões, assim, mas bem relevantes, né? Aqui, por exemplo, ele está falando que ele está passando para a gente dados médios de apogeu, né? Lembrando, foram 20 simulações, ele está pegando a média disso tudo. É que ele está falando que o apogeu médio ficou ali em 1.323 metros. Aí ele está passando para a gente também aqui a aterrissagem média, né? A aterrissagem média ficou em 400 e tantos metros para o leste, 200 e tantos metros para o norte. Então ele printa essas informaçõezinhas aqui, é interessante dar uma olhada nelas. Né? Bom, outra coisa que aconteceu de cara aqui é que dá para ver que o nosso workspace, né, então as variáveis que apareceram no nosso código que o programa calculou, agora isso aqui encheu de variável, né? Todos esse monte de dados aqui, de variáveis, estão dentro do nosso código e a gente pode acessar elas por aqui, né? Mas o que é mais relevante aqui, vou tentar abrir isso daqui. O que é mais relevante aqui é que o código aqui, Rocket Flight Monte, ele ele produz alguns gráficos automaticamente, né? Isso faz parte de algumas modificações que a gente colocou na toolbox aqui. Mas bom, vamos abrir e deixar maior um pouquinho. Mas bom, esse aqui é o tipo de resultado que a gente espera ter da toolbox, né? Se eu clicar aqui eu consigo girar. Eu espero que deveria conseguir girar. Ah, tá só travando. Ok. Mas bom, esse aqui é o tipo de resultado que a gente espera da toolbox, né? Aqui a gente está plotando as trajetórias, né? Flight paths mesmo, para cada lançamento. Nossa nuvem de apogeus para cada lançamento e a nossa incerteza, nossas elipses de Gauss aqui, né, na aterrissagem. Então, esse gráfico aqui ele é bem ilustrativo do que a toolbox está fazendo, né? A gente pode ver aqui, se a gente olhar de cima, talvez até fique um pouco mais simples de ver. Mas a gente pode ver aqui, né, que o nosso sisteminha... Opa, para quieto, meu querido. Aqui a gente pode ver, né, que o nosso sisteminha de coordenadas,
ele está centrado na origem, né, onde aconteceu o lançamento. E aqui a gente pode ver onde que foi cada foguete, onde que está o seu apogeu. E essas curvas aqui, essas elipses, né, são as nossas dispersões na aterrissagem, né? Com 3 sigma, né, 3 desvios padrões de incerteza, né? Essa aqui é uma das figuras que ele gera automaticamente. Vou abrir as outras aqui. Essa daqui é olhando só agora para a aterrissagem, né? Então aquilo que eu falei, está aqui o nosso 00, onde foi lançado. Todos os pontinhos pretos são locais onde o foguete aterrissou dessa vez. E aqui a gente tem as nossas dispersões, nossa probabilidade de aterrissagem, né? Como a gente está fazendo uma análise com 3 sigma aqui, 3 desvios padrões, né? Então a gente tem, se eu não me engano, mas é só pegar um livro de estatística para ter certeza, eu acredito que essa curva vermelha representa 99,7% de probabilidade do foguete aterrissar dentro desse círculo aqui. E com um desvio padrão, a gente está mais próximo ali de 66%, alguma coisa assim, de probabilidade dele aterrissar aqui. Então, em suma, assim, esse é o tipo de resultado que a gente quer ver da Toolbox, né? Ele gera alguns outros gráficozinhos aqui automáticos também. Esse aqui está focando na nuvem de apogeu ali em cima, né? Um pouco complicado de entender onde é que eles estão, mas dá para ver que eles estão mais ou menos naquele 1300 ali, que é o valor médio que ele cuspiu pra gente aqui, né? Pelo Command Window. A última figura aqui, essa daqui é uma figura customizada que eu implementei há pouco aqui. Ela está mostrando pra gente o alcance horizontal, né? De cada trajetória. As trajetórias estão aqui em preto. E, de novo, a gente está vendo a nuvem de apogeus aqui em cima, né? Aqui a gente consegue ver que realmente elas ficaram próximas ali do 1300 e tanto, 1350. E por último aqui, se eu não me engano, isso aqui tem um plotzinho sobre a atmosfera, né? Então, que nem eu comentei antes, o modelo customizado de atmosfera ele é um modelo logarítmico, e aqui está o logarítmico, né? O logaritmo da velocidade do vento com relação à altitude, e ele é logarítmico e randômico, né? Então, essas oscilações muito doidas aqui são aqueles parâmetros randômicos que estão dentro do modelo da atmosfera, colocando um pouco mais de aleatoriedade em todas essas simulações aí. Ok? Bom, beleza então, né? Tendo rodado os 20 simulações aqui, né? As 20 iterações do código de Monte Carlo aqui, né? Rocket Flight Monte. Tendo feito isso, a gente pode partir para um pós-processamento um pouquinho mais complicado para retirar dados secundários da simulação aí. E aí, bom, para fazer isso a gente pode usar essa funçãozinha aqui, o Flight Variables, né? Que o que ela faz basicamente? Ela consegue interpretar os resultados da simulação do Rocket Flight Monte para um dado voo, né? Aqui nesse caso eu estou passando os resultados, os primeiros resultados, né? Os resultados para o primeiro voo, e ela consegue interpretar esses resultados e salvar eles num arquivo do tipo .csv, que eu nomeei de Flight Data 01 aqui. Mas bom, eu poderia ter pego qualquer voo, né? Nomeado de qualquer jeito. Os dados de output aqui da função Rocket Flight Monte, né? São basicamente esses aqui, né? O ASCII-Big, DISBIG, Landing e Apogee. Esse ASCII-Big, ele é uma célula gigante, um array gigantão com um monte de informações adicionais, né, da simulação durante o voo de subida. O DISBIG também tem vários dados adicionais durante o voo de descida, e o Landing e o Apogee são matrizes contendo todas as posições de apogeu e de aterrissagem, né, que são usadas para fazer o cálculo estatístico ali daqueles gráficos que o Rocket Flight Monte gera automaticamente. Mas beleza, então, né? Olhando aqui o nosso diretório, onde estou rodando todo o código no MATLAB aqui, dá para ver que ele ele criou um novo arquivo, né? flightdata01.csv. Justamente é isso que a função Flight Variables faz, né? E se a gente abrir isso daqui num Excel da vida, né? Eu estou abrindo aqui no LibreOffice, eu estou no Linux, mas abre no Excel também. Aqui a gente consegue ver o tipo de dado adicional que a função Flight Variables consegue extrair, né? Então aqui ele cria essa tabela gigante, né, com um monte de variáveis, todas em função do tempo, né, aqui na primeira coluna. Mas ele coloca um monte de informação adicional aqui, né? Bom, posições, velocidades angulares, acelerações angulares e lineares, forças, momentos, né? O ângulo de ataque também bem interessante, momentos de inércia, variação do centro de gravidade e tal. Então
essa função Flight Variables é bem interessante para a gente poder extrair dados adicionais, né? Assim, ela consegue fazer isso uma simulação por vez, né? Que eu estou olhando só para os resultados da primeira simulação. Mas eu posso fazer isso iterativamente, né? Eu posso ver um voo, depois ver outro, enfim. Beleza? Então aqui, voltando para o MATLAB, né? Eu escrevi agora um pedacinho adicional aqui de código em que o que eu estou fazendo basicamente? Eu estou lendo de volta no MATLAB esses dados que a função Flight Variables leu dos resultados e salvou no meu arquivo .csv flightdata01. Então aqui nesse pedacinho adicional de pós-processamento, né, eu estou lendo esses resultados daquela tabela gigante que estava no Excel lá e eu estou tratando eles aqui para gerar um plot para eu ver fenômenos secundários, né, da simulação aí. O que eu estou fazendo aqui? Eu quis criar aqui um plot onde a gente conseguisse ver até vou rodar novamente aqui o código. Eu quis criar um plot aqui onde a gente conseguisse ver a nossa velocidade, as nossas velocidades, acelerações e a força que estão atuando durante o voo ascendente, né, o voo de subida do foguete. Então a parte de voo propulsionado e a parte de voo livre também. Aqui eu rodei de novo, porque eu tinha fechado os plots. Então ele vai calcular tudo de novo, ele vai gerar novos plots com as dispersões e ele vai recalcular o Flight Variables e criar novos dados aqui. Mas os resultados vão ser bastante similares, né? Ok, então aqui eu rodei de novo a simulação, né? Para olhar agora só para esses resultados aqui que eu extraí com esse pós-processamento aqui, né? Lendo a Flight Variables, que pegou os dados adicionais, criou aquele ponto .csv e aqui eu tratei eles, né? Basicamente o que eu fiz? Eu li as velocidades daquela tabela, as acelerações, as forças, tirei a magnitude desses vetores, né, que eu estou lendo cada componente, e plotei elas contra o tempo de voo até o apogeu. E aqui a gente pode ver esse resultado, né? Ampliar ali um pouco. A linha vermelha aqui é a força, né? A força, nesse caso aqui, combinação da força aerodinâmica com a força do empuxo do motor, né? Por isso que é tão grande aqui, a gente pode ver um motor atuando bastante até esse ponto. Depois a gente só tem a ação das forças aerodinâmicas. E a gente vê o comportamento, né, da aceleração em azul e da velocidade em função das forças que estão agindo aqui no foguete, né? Então dá para ver que enquanto o motor está atuando, a gente tem uma aceleração crescente. Depois disso, a aceleração fica constante com a aceleração da gravidade, né? E a resposta da velocidade é condizente com isso, né? A gente pode dar um zoom aqui, talvez. Dar uma olhada aqui que está acontecendo ali perto. E aí a gente vê que, comparado à força do motor, a força da magnitude da força aerodinâmica é bem menor mesmo. Ela tem uma leve decaimento e oscilaçãozinha aqui, em função, né, dos movimentos do foguete, do vento que está atuando e tudo mais. Mas bom, né, isso aqui tudo era só um exemplinho do que a gente pode fazer de pós-processamento adicional, né? Então aqui nesse caso eu escolhi ver a velocidade, a aceleração e a força para o primeiro voo, mas eu poderia interpretar qualquer uma daqueles outros dados que a função Flight Variables consegue ler dos resultados, né? Esses dados adicionais, como eu usei essa função read table aqui, né? Ele vai salvar nessa variável aqui. Cadê ela? Cadê? Flight data, né? Aqui. Então, se eu seleciono uma variável aqui no meu workspace, eu consigo analisar ela aqui, né, nesse menu de variáveis, né? Então, se a gente olhar aqui, é exatamente a mesma tabela que estava lá no Excel, está agora aqui dentro do MATLAB, e eu poderia analisar, eu poderia criar um gráfico com qualquer uma dessas coisas aqui, a força, os torques, enfim, né? Os momentos de inércia, velocidades do vento. E aqui nesse caso eu estou olhando para o primeiro voo, porque foi esses dados que eu extraí, mas eu poderia ter feito isso para qualquer voo aqui. Ok, era isso aí, pessoal.